E aí galera, tudo bem? Dia 12 de outubro, um dia muito especial, né? É o Dia das Crianças, 90 anos do Cristo Redentor, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e é dia da gente falar do nosso Flusão, né? Flu na Lata de volta, eu sou Alexander Guimarães e vamos dar as nossas notícias e as nossas opiniões sobre o nosso tricolor, né? Bom galera, Fluminense, né? Que no último sábado mais uma vez decepcionou, 0-0 com o Atlético Goianiense, conforme o site Netflu, foram um pouco mais de 2.000 pessoas ao jogo, né? Mesmo com a mudança de protocolo, né? A galera já estava ressabiada com o resultado contra o Fortaleza. Fluminense que fez um primeiro tempo ruim, o Atlético Goianiense teve pelo menos quatro grandes oportunidades, sendo que duas delas o Marcos Felipe fez grandes defesas, né? No segundo tempo, o Fluminense melhorou, o John Arias entrou, o Marcão até na entrevista coletiva após o jogo, né, elogiou o John Arias. A expectativa dele jogar amanhã contra o Corinthians, é a próxima partida do Fluminense lá na Neoquímica Arena, né, lá na Itaquera. John Arias, a expectativa dele ser titular. Não sei se o John Kennedy, que entrou também, ajudou bastante, junto com o John Arias, modificou o panorama do jogo. Não que eles tivessem feito a partida excepcional, mas só o fato dos dois entrarem, dar movimentação. O time já foi outro no segundo tempo. Não sei se o John Kennedy estará à disposição para o jogo contra o Corinthians ou de repente o Fluminense vai botar ele para jogar pelo Sub-20, já que o Fluminense enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão Sub-20 nas Laranjeiras e se vencer estará garantido nas quartas de final da competição, né? Na minha opinião, acho que o Fluminense devia priorizar os profissionais, né? Mas vamos ver, né? Enfim, esses dois jogadores mudaram o panorama do segundo tempo, né? E o Fluminense teve duas grandes oportunidades no final da partida para resolver a parada, para pelo menos sair com a vitória, né? Uma com o Danilo Barcelos, né? Curiosamente, o Danilo Barcelos é assim, né? Teve uma jogada que depois de uma jogada na área, o Bobadilha furou a bola, o Bobadilha já tinha entrado no lugar do Fred, né? A bola sobra, a defesa tira, o Martinelli que entrou no lugar do André no segundo tempo também, né? Dá um chute e o Danilo Barcelos desvia a bola de calcanhar, a bola vai na trave, né? Ele poderia ter se tornado o herói do jogo e também poderia ter sido o vilão, né? Porque em duas jogadas erradas dele quase saíram um gol do Atlético Goianiense, né? Enfim, e no final, nos acréscimos dos acréscimos, 50 minutos do segundo tempo, o Luca, que entrou no lugar do Luiz Henrique, o Luca, a bola caiu justamente do pé do Luca e o Luca podia ter decidido. Eu acho que ele fez o mais difícil, conseguiu chutar a bola para fora e o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de sair com uma vitória no último sábado, né? Aí o que aconteceu? O Fluminense jogou com o Bragantino, ganhou, né, no Maracanã, mas depois na sequência contra Fortaleza, Atlético Goianiense no Maracanã, 6 pontos disputados, o Fluminense só ganhou um. E o que vai acontecer? O Fluminense agora vai ter uma sequência de cinco partidas, quatro delas fora de casa e um clássico que é o jogo com o Flamengo, né? É o único jogo que ele é mandante desses cinco próximos aí é justamente contra o nosso grande rival o Flamengo, né? E aí o Fluminense já joga contra o Corinthians nessa próxima quarta-feira, jogo que será transmitido pelo Sport TV lá em São Paulo, né? Às 9 horas da noite. Depois ele encara o Atlético Paranaense em Curitiba, ó, parada duríssima, né? Domingo às 4 da tarde a Globo transmite essa partida. Depois no outro domingo, no dia 24 do 10, o Fluminense encara, aliás, não é domingo não, passou para sábado às 19 horas, no dia 23 do 10, o jogo contra o Flamengo, Maracanã, né? Depois, no outro meio de semana, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, aquela partida que foi adiada, né? E no domingo, dia 31 de outubro, às 4 da tarde, também passa pela TV o confronto contra o Ceará lá no Castelão, lá em Fortaleza. Quer dizer, uma sequência de partidas aí do Fluminense duras, difíceis. Se o Fluminense se der bem, vai acabar compensando esses tropeços aí dentro de casa, né? Então vamos acompanhar. E para essa partida com o Corinthians,
além da expectativa do John Arias entrar, né, de repente entrar no lugar do Nonato, vamos ver o que o Marcão vai fazer, ou no lugar do Iago Felipe, vamos ver se ele vai entrar mesmo, né? Ou então, de repente, ele entra no lugar do Caio Paulista, que não jogou bem mais uma vez, né? Caio Paulista está cada vez mais parecido com o Caio Paulista de 2020, que a torcida reclamava, né? E não sei se o John Kennedy estará. O Lucas Claro, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o Lucas Claro caiu muito de rendimento, né? Vamos dizer o correto, né? O Lucas Claro, que não joga essa partida, terceiro cartão amarelo, vai ser provavelmente substituído pelo Manuel, que já se recuperou de lesão, né? Então pode ser que tenhamos a zaga com Nino e Manuel. Então vamos ver se o Fluminense já começa a se recuperar já nessa partida que vai ser transmitida pelo Sport TV contra o Corinthians às 9 horas da noite nesta quarta-feira, né? Bom, outras informações do Fluminense, na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Goianiense, o Marcão elogiou o Danilo Barcelos, né? O que a gente sempre acha estranho, né? Porque o Danilo Barcelos podia ser o herói, mas o vilão também, né? Enfim. Perguntado sobre o Fred, o Marcão, muita gente já questionando o Fred, dizendo que o Fred não está rendendo, né? É só o Fred parar de fazer gol que o pessoal reclama dele, né? Eu tô mais com o Marcão, acho que o Fred é um líder em campo, dentro e fora de campo. Acho que ele é muito melhor do que o Bobadilha, do que o Abel Hernandes. E mesmo considerando o John Kennedy ainda está precisando de mais rodagem para ter a condição que o Evanilson tinha, né? Nós vamos falar agora da situação do Evanilson. Num determinado momento, o Evanilson, até ele sair do Fluminense, o Fred ficava na reserva dele, que o Evanilson está vivendo um grande momento no Fluminense. E eu não vejo o John Kennedy no mesmo nível do Evanilson ainda. Então o Fred, para mim, é titular do time do Fluminense, né? Enfim, concordo com o que o Marcão falou sobre toda a importância que o Fred tem para a equipe, né? Bom, sobre essa situação, houve a situação agora do Evanilson, né? É uma divulgação que o Ministério Público, isso saiu ontem à noite, saiu no portal do GE, do Globo Esporte, saiu no site do Netflu, enfim, em vários, na imprensa de um modo geral, principalmente a especializada com o Fluminense, saiu essa informação que o Ministério Público de Portugal está investigando, há uma suspeita, não foi ninguém nada condenado, uma suposta irregularidade na transferência do Evanilson da Tombense, não é do Fluminense. Lembrando que o Evanilson, quando foi para o Porto, ele já não era mais jogador do Fluminense, ele era da Tombense, né? O Fluminense, com a demora na renovação com o Evanilson, acabou perdendo o jogador, e até que o Mário Bittencourt conseguiu salvar alguma coisa, né? Porque o Fluminense conseguiu ficar com 10% dos direitos econômicos do jogador, e quando ele foi vendido da Tombense para o Porto, o Fluminense, além desse 10%, pegou 20% de taxa de vitrine, já que era interessante para o time mineiro, para o Tombense, que o Fluminense, que ele jogasse no Fluminense, que o Fluminense, pelo Fluminense, ele aparece mais do que se fosse jogar pela Tombense, né? Então há uma suspeita de irregularidade, de pagamento de comissão a um agente lá de Portugal, né, que teria representado o Porto na negociação, mas é uma suspeita, ninguém foi condenado, ainda há uma investigação do Ministério Público de Portugal nessa transação entre a Tombense e o Porto. E a gente fala aqui sobre isso porque o jogador estava atuando pelo Fluminense, né? Mas a princípio a investigação em cima desse agente, mas é só uma investigação. Ninguém foi condenado ainda. Até eu vi hoje, agora de manhã, que o Netflu deu uma notícia que o presidente do Porto diz que se o Ministério Público lá de Portugal quiser que o Porto mostre todos os contratos para mostrar que é regular, ele mostra, né? O Eduardo Uran, que é o representante do jogador, é empresário do jogador e também é um dos sócios lá da Tombense, também falou que está tudo regular com o jogador, se quiser ver também está tudo certo, mas a investigação é em cima desse agente lá de Portugal, que também não foi condenado, né? Há só uma investigação em cima disso. Vamos ver o andamento disso aí, né? Porque eu já estou vendo gente aí falando, um monte de coisa aí, não tem nada a ver com o Fluminense, a investigação é lá, né? Se apareceu alguma coisa, tomara que não, né? A gente fala aqui, mas
Por enquanto a investigação é lá, a situação lá em Portugal mesmo. Vamos ver, vamos acompanhar isso daí, né? Bom, outra situação aqui interessante é a possibilidade que foi levantada até pela torcida empolgada, né, do Marcelo defender o Fluminense. O Marcelo, lateral esquerdo, né, que foi revelado pelo Fluminense, né, que do Real Madrid, poder defender as nossas cores em 2022. Até o Vitor Lessa, pelo canal dele, o canal do Lessa, andou comentando essa possibilidade aí. Na opinião, ele até deu a opinião dele que é possível até que o Fluminense possa fazer esse tipo de investimento, né? Mas por enquanto não há nada ainda concreto, né? Até porque dependeria da vontade do jogador, do Marcelo, que ele vem aqui jogar no Brasil, né? Ele está meio insatisfeito no Real Madrid. Acho que talvez por isso que a torcida se empolgou com a possibilidade. Pô, já que o cara tá insatisfeito lá, por que não vem jogar no Fluminense? Seria um investimento alto, mas considerando que o Marcelo tem 33 anos, não está com 36, 37, 33 anos, ainda tem muita linha para queimar, né? Imagine, seria um grande reforço aqui para o Fluminense se ele viesse aqui para nossa lateral esquerda tão problemática, né? Inclusive o Marcão falou na entrevista coletiva que, pelo visto, o Danilo Barcelos ele tem a confiança nele, o Egídio, pelo visto, pela entrevista, tá meio de lado mesmo, né? E falou até da possibilidade do Marlon, né? Elogiando o Marlon. De repente o Marlon, que está aparecendo aí entre os relacionados, na reserva do Danilo Barcelos, não mais o Egídio, de repente o Marlon tem uma oportunidade aí, né? Bom, e a outra situação que eu achei curiosa, essa é mais curiosa, né? É sobre a situação do esporte, né? O esporte que há uma denúncia aí, eu não sei se denúncia, né? Eu acho que o termo hoje, eu acho que é notícia de infração, eu acho que esse é o termo, que o esporte teria utilizado o zagueiro Pedro Henrique de forma irregular no Campeonato Brasileiro, né? O Pedro Henrique teria, ele que veio do Internacional, já teria completado as 7 partidas no campeonato e não poderia atuar pelo esporte. Segundo o regulamento geral da CBF, o jogador que atuou 5 partidas pelo Inter, mas tomou 2 amarelos no banco de reservas, ele teria completado as 7 partidas e não poderia ter atuado pelo esporte realmente. Mas o esporte alega que o regulamento do campeonato, específico do campeonato, esses 2 cartões amarelos que ele tomou no banco não contariam, só contaria o jogador atuando se ele tivesse entrado em campo segundo o regulamento específico da competição desse Campeonato Brasileiro. Então o esporte está se baseando nisso, vai se defender lá, a Procuradoria do STJD vai avaliar essa denúncia cabível. E por que eu estou falando isso? Teve 9 clubes que entraram com essa notícia de infração na Procuradoria do STJD para ver se o esporte perderia 17 pontos caso isso fosse aceito, né? Quase a metade dos clubes do campeonato, 9 clubes. E, graças a Deus, entre eles não está o Fluminense. Eu estou falando isso porque o Fluminense é sempre acusado de apelar de tapetão, né? Tem aquela história de 2013. A gente viu gente da imprensa gritando contra o Fluminense, quando o Fluminense estava com a razão, né? Tanto o Flamengo quanto a Portuguesa botaram os jogadores irregularmente. Não foi nem o Fluminense que denunciou, foi a Procuradoria do STJD que achou isso daí. E o Fluminense, que é sempre acusado de tapetão, e engraçado, hoje em dia eu não vejo tanta repercussão assim, quando 9 clubes da Série A entraram pedindo retirada de pontos do Sport de 17 pontos, o que rebaixaria o Sport Clube do Recife, né? Os clubes que estão envolvidos nessa denúncia são clubes que estão preocupados com o rebaixamento, né? Eu acho curioso, né? Curioso que não é o Fluminense só que de vez em quando vai brigar pelos seus direitos na justiça desportiva, ao contrário que muita gente fala por aí, né? Bom, abraço a todos, um ótimo dia das crianças para a criançada toda. Aproveitem o feriado, um abração e vamos torcer para que o nosso tricolor se recupere. Abraço a todos e saudações tricolores. Valeu!